beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus Barroso, acadêmico do oitavo, aliás, do nono período, graças a Deus, do nono período de Engenharia Civil da Universidade Federal do Maranhão. Bom, pra quem percebeu aí, eu fiquei um pouco afastado, né, do YouTube. Na verdade, esse período remoto foi um grande desafio para todos nós, alunos do ensino superior, né, e devido a isso eu fiquei um pouco sem tempo, né, de estar botando alguns vídeos e tudo mais, mas muita gente me procurou ao longo desse período para tirar várias e várias dúvidas, né, e uma dúvida muito comum era justamente sobre a questão de reprovação. Tive alguns amigos que reprovaram algumas disciplinas, eu, graças a Deus, depois de 9 períodos, eu acho que esse foi o primeiro período que eu não reprovei em uma disciplina, só para vocês terem ideia, né? E que fique assim, né? Pelo menos para fechar o curso com chave de ouro, né? Enfim, então, já que estamos falando de reprovação, eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco mais sobre a tão temida reprovação. Bom, o que é a reprovação? A reprovação, ela vai me atrasar? Depende. Depende da situação, depende de quantas cadeiras você reprovou e tudo mais. Mas a princípio, o que eu preciso saber para contornar essa situação de reprovação? Ao pé da letra, vocês sabem que uma reprovação ela acaba nos atrasando. Por quê? Porque a gente está cursando um componente que a gente não tem um aproveitamento adequado naquele período e nós acabamos reprovando, ou seja, a gente não passa. Então, no próximo período, nós teremos que fazer aquele componente novamente. Mas como é que eu vou lidar com isso? Bom, o vídeo de hoje é para tratar justamente sobre isso. E eu vou logo adiantando uma coisa. Gente, não surtem por conta de reprovação. A universidade, o ensino superior, de um modo geral, já está cheio de gente surtada, desde o primeiro até o último período. Então não seja mais um, porque senão vai ficar muito complicado. Mas a princípio, eu vou falar algumas coisas para vocês, dar algumas dicas e ao mesmo tempo fazer com que vocês não surtem em relação a isso. Reprovação é uma coisa normal. Reprovação não é sinônimo de burrice, pelo amor de Deus. Tire essa mentalidade horrível da cabeça de vocês. A gente não reprova porque nós somos burros, nós reprovamos por inúmeros fatores e eu vou tentar elencar algum deles aqui para vocês se sentirem um pouco mais confortável e tentar reverter essa situação sem que prejudique tanto o período de integralização do curso de vocês. Bom, galera, então, o que é a reprovação? A aprovação nada mais é quando você não atinge, depois de todas as provas, depois da primeira, da segunda, da terceira, da substitutiva e ainda da final, quando você não atinge a nota suficiente. Para quem não sabe, você tem que ter a média de 7 para poder passar, com um aproveitamento satisfatório em qualquer disciplina. E caso você não consiga passar direto, ou até mesmo na substitutiva, você vai para a final. E na final, tem um cálculozinho lá que você tem que ter de média 6 na final. Mas enfim, isso eu vou abordar um pouco mais nos próximos vídeos. Mas a princípio, eu vou ser bem sincero com vocês. Reprovação, de um modo geral, ela é ruim sim, porque ela acaba nos atrasando. Em alguns cursos atrasa muito mais. Por que atrasa muito mais? Para quem não sabe, no BICT nós não temos pré-requisitos para seguir a grade, né? Ou seja, nós, alunos do BICT, somos livres para nós montarmos a nossa grade curricular. Então a gente faz as cadeiras que a gente quer ao longo do período que a gente achar mais conveniente pra gente. Só que alguns outros cursos de engenharia, por exemplo, alguns cursos mais tradicionais, exemplo da engenharia elétrica e engenharia química na própria UFMA, caso você, por exemplo, reprove na cadeira de cálculo 2, né, que é cálculo integral, você fica automaticamente barrado naquela cadeira e você não pode fazer, por exemplo, Física 1 ou Física 2 ou até mesmo cálculo 3, porque é um pré-requisito do curso. Então assim, de um modo geral também isso varia muito de coordenação para coordenação. No BICT não acontece isso. Se você reprovar em uma cadeira e se você se sentir confortável e no período seguinte fazer a cadeira posterior, por exemplo, aquele cálculo que você reprovou, você pode. Mas aí também vai da sua consciência, né? Muitas pessoas reprovam em várias disciplinas. Gente, eu já reprovei bastante e assim, lógico que de um modo geral é ruim, porque se você for acumular, acaba atrasando. Mas isso não me atrasou tanto. Muita gente pega e fala, eu não vou para uma universidade federal porque vai ter greve, porque tem professor que vai reprovar todo mundo e eu não vou me formar. Eu vou ser bem sério pra vocês, isso é um discurso furado, isso é uma balela, isso é uma grande mentira que muita gente continua reforçando essa desculpa, e muitas das vezes as pessoas têm esse discurso ridículo para justificar, para dar uma justificativa ao não ingresso deles em determinadas instituições, e isso acontece de um modo geral. Mas enfim, não quero entrar no mérito dessa discussão também. Só que assim, de um modo geral, por exemplo, como eu falei de reprovação, eu vou falar também uma coisa. A UFMA, eu já peguei 2 greves e as greves não me atrasaram, entendeu?
Me atrasaram foi algumas outras coisas, algumas outras atividades que eu participei ao longo da trajetória universitária, que eu fui pra quem me conhece, me acompanha, sabe que eu já fui pra fora, estudei um tempo em São Paulo e tudo mais, e isso acabou me atrasando, mas a questão de reprovação, a questão de greve não me atrasou. Só atrasa se, você tiver o azar de você estar no seu último período de graduação e você pegar uma greve. Aí, infelizmente, né, não tem como negar, isso realmente atrasa um pouco. Mas, por exemplo, eu peguei uma greve de 6 meses, e isso não me atrasou. Por quê? Porque a UFLA, no período seguinte, ela readequou o calendário acadêmico. E ao invés de nós fazermos 2 períodos em um ano, nós fizemos 3. Então, querendo ou não, não atrasa. Fica puxado? Fica. Quanto à questão da reprovação, Barroso, mas eu reprovei, eu vou ficar atrasado. Não, você não vai ficar atrasado, depende. Só se você também tiver o azar muito grande de reprovar mais de 2 vezes, por exemplo, em uma mesma disciplina. E uma dica, muita atenção quanto a isso. Isso é regimento da universidade. Se você reprovar 3 vezes na mesma disciplina, você vai ser jubilado. Para quem não sabe o que é jubilado, é simplesmente ser expulso, né? Para quem já foi expulso no período da escola, sabe como funciona isso, né? Mas eu acho que ninguém daqui foi expulso, eu espero. Mas enfim, ao pé da letra, o jubilamento de uma universidade é basicamente tipo uma expulsão, um cancelamento. Você não vai poder continuar com a sua matrícula ativa, né? Você vai ter que entrar com um processo de readmissão de curso e tal, enfim, é uma burocracia infernal. Então, para evitar essa burocracia, não seja jubilado. Ou seja, não reprove mais de 3 vezes na mesma disciplina, pelo amor de Deus. Mas enfim, se você reprovar em uma disciplina, você pode sim fazer essa mesma disciplina no próximo período. Acontece que no BICT, algumas vezes, algumas disciplinas são muito difíceis de você conseguir vaga. Por quê? Porque muita gente reprova nas cadeiras do primeiro período. Cálculo 1, Fundamento de Computação, que eu mesmo sou prova viva disso, eu passei na terceira. E também Química. Essas são as cadeiras assim, de maiores reprovações. E essas cadeiras de primeiro período, a prioridade sempre é calouro, ou seja, sempre para quem está entrando no curso. Então, às vezes, a pessoa ela reprova no primeiro período e no segundo ela já quer conseguir aquela matrícula naquele mesmo horário com aquele mesmo professor. Gente, isso é muito difícil. Botem isso na cabeça de vocês. A prioridade sempre é para quem está entrando. Então, se for reprovar um dia por algum motivo, não reprove em cadeiras do primeiro período. Beleza, mas eu reprovei. E agora, Barroso? Como é que eu faço? Eu sou burro? Não, mano, você não é burro. Você simplesmente teve o azar de reprovar. Muitas das pessoas, às vezes, acabam reprovando por nota e tudo mais. Isso é comum, gente. A gente faz um curso que tem uma carga horária extremamente pesado. É um curso difícil, vou ser logo bem sincero com vocês. Não é impossível. É um curso difícil por conta da carga horária, porque é muito puxado. Mas ao pé da letra, muita gente, às vezes, reprova porque priorizou uma disciplina em detrimento da outra, entendeu? Vocês sabem muito bem que chega um certo período, certo momento do período que as coisas vão acumulando. E algumas pessoas não conseguem lidar com várias disciplinas e várias atividades e várias provas ao mesmo tempo. Inclusive, esse período foi prova viva disso, né? Por mais que estamos em atividade de modo remoto e tudo mais, inúmeros professores botaram muitas coisas e tudo coincidindo e era muito difícil de lidar. Então eu conheço amigos que reprovaram algumas cadeiras por conta que não souberam lidar com essa carga horária, entendeu? Então assim, se você reprovar, ok, mano, você teve um azar de reprovar, mas isso não vai lhe prejudicar tanto no seu curso. É só você adequar a sua grade curricular. Pra quem é do BICT, é o que eu sempre falo. Você quer se formar no tempo certo, você quer não se atrapalhar muito e tudo mais, misture as cadeiras do núcleo generalista com as cadeiras do núcleo tecnológico. Enquanto vocês estiverem no BICT, esqueçam as cadeiras do núcleo específico. Foquem nas cadeiras do núcleo generalista e do núcleo tecnológico. Para quem ainda tem dúvida em relação a isso, eu vou botar o card bem aqui, ou aqui, eu não sei, toda vez eu me confundo. Mas enfim, eu vou botar o card aqui no vídeo. É só você clicar lá e você vai entender quais são as cadeiras e o que é cada ciclo, beleza? Aí você me pergunta, Barroso, mas como é que eu posso fazer para eu não me prejudicar tanto no prazo? Como é que eu faço para compensar esse atraso que eu tive? É simples. Se você fez a cadeira com algum professor, você não gostou da metodologia e tudo mais, mas só tem aquele professor no meu curso.
Você não é obrigado a fazer a cadeira pelo seu curso. Para quem sabe muito bem em relação a isso, né? Isso com o passar do tempo veio se tornando muito conhecido pelos alunos do BICT. Os alunos eles acabam fazendo disciplinas por outros cursos, né? Então o que acontece? Você tem lá suas 6 cadeiras para você fazer ao longo da sua grade curricular, mas você precisa fazer, por exemplo, funções de várias variáveis. Mas funções de várias variáveis só tem com aquele professor carrasco, aquele professor que você não consegue acompanhar e você tem muita dificuldade. E agora, como é que você vai continuar no seu curso sem fazer aquela cadeira e sem não atrasar outras, né? É simples, só fazer em outro curso. Vai fazer na engenharia química, vai fazer lá na física, na matemática, vai fazer na engenharia elétrica, enfim, é só você procurar outro curso. Porém, atenção quanto a isso. Não é simplesmente porque seja um curso da área de exatas que você vai fazer por qualquer curso. Também não é assim. Cada curso ele tem o seu conteúdo programático lá, né? Ele tem a sua grade, ele tem principalmente a sua carga horária, né? Cadeiras do BICT de cálculo, em média, elas têm 60 horas. Antigamente algumas tinham 90. Hoje em dia, eu acho que todas elas têm 60 horas. Só que tem alguns cursos lá da própria UFMA, né, de exatas, que você vai fazer e a carga horária é diferente, a carga horária não bate. Para você fazer uma cadeira em algum outro curso, você tem que ver se a grade curricular ela bate no mínimo em 75% da carga horária do seu curso de origem. Ou seja, não é simplesmente eu fazer, eu não quero mais fazer essa cadeira no BICT, eu vou fazer essa cadeira lá na engenharia elétrica. Ok, a cadeira do BICT tem 60 horas, a da engenharia elétrica tem 45. Eu vou conseguir aproveitar? Não, porque vai ficar faltando carga horária. Alguns casos, até algumas cadeiras que têm a carga horária maior, não são aproveitadas, porque alguns conteúdos lá no curso que você pretende fazer não abordam alguns assuntos que tá dentro da grade sei lá, do cálculo, da física, da química, da cadeira de programação do BICT, entendeu? Então assim, isso é muito comum, eu fiz muito isso, eu reprovei em cálculo, eu reprovei em fundamento de computação, eu reprovei em química. Não, gente, eu não sou burro, se eu fosse burro eu não estaria no período, tá? Botem isso na cabeça de vocês. Acontece que chegou momentos do curso que eu reprovei por falta, entendeu? Que isso é uma coisa muito comum, principalmente em cadeiras de laboratório, fiquem bem atentos, viu? Porque eu não me lembro quantas faltas eram, mas eram bem poucas que permitiam faltas, entendeu? É bem pouca falta mesmo, e isso me prejudicou bastante. Alguns outros momentos eu preferi, por exemplo, estudar para uma cadeira de cálculo até que estudar para uma cadeira de computação, e isso acabou fazendo com que eu reprovasse numa cadeira de computação. Entendeu? Então assim, acontece muito isso. Como é que eu compensei um tempo? Eu fui fazer cadeiras de fora. Mas por que eu fiz cadeiras de fora? Primeiro, alguns professores têm algumas metodologias um pouco diferentes do BICT, isso não se pode negar, isso é uma realidade bem viva lá dentro da UFMA, entendeu? Não tô querendo falar melhor de um curso ou falar que o outro ruim não presta, enfim, não é isso, mas acontece que tem um negócio que chama-se metodologia. Metodologia, como é que eu dou aula, como é que eu vou fazer a prova. Enfim, a metodologia é a essência, por exemplo, de qualquer trabalho, é como você fez o trabalho, então bote sempre isso na sua cabeça. A metodologia é o caminho para fazer algo, ok? Então, vários professores têm metodologia diferente. Alguns professores eu lido melhor com a metodologia deles, outros já não gosto muito. Então, por conta disso, eu sempre procurei fazer cadeiras fora, entendeu? Além do mais, a carga horária, gente. Carga horária, vou dar um bônus aqui pra vocês de informação. Por que fazer cadeira por fora? Porque, presta atenção comigo. No BICT, vocês têm 2 tipos de carga horária. Vocês têm 3.200 horas, se não me falha a memória. E essas 3.200 horas é dividido em 3 coisas. Atividades complementares, que são aquelas atividades que você participa de congresso, publica artigo, apresenta, é monitor, enfim, essas coisas aí, né? E vocês têm a carga horária obrigatória do curso, que são todas aquelas cadeiras do 1º ao 4º, que eu já falei que é o ciclo generalista, você não pode estar devendo nada disso. E tem as cadeiras do núcleo, aquele núcleo lá que você faz as cadeiras da engenharia que você pretende fazer, que no caso, ele é o núcleo tecnológico, né? Quando você faz uma cadeira por fora do BICT, essa carga horária ela não conta apenas como uma carga horária obrigatória, mas também como uma carga horária optativa. Barroso, mas por quê? Pensa, você vai estar fazendo uma cadeira que não está na sua grade. Na sua grade curricular você tem que fazer cálculo diferencial pelo código CCT009, por exemplo. É o código de cálculo diferencial do BICT. Se você fazer uma cadeira de cálculo lá pelo departamento de matemática, que aparece lá DEMA 0035, por exemplo,
Você vai estar fazendo uma cadeira de cálculo lá, porém é com um código diferente do seu curso. Ou seja, você está fazendo uma cadeira que você não tem a obrigação de fazer. Por mais que lá você vá aproveitar a cadeira de cálculo obrigatória da sua grade, mas você não tem a obrigação de fazer uma cadeira por fora do seu curso. Se você está fazendo, você está optando em fazer essa cadeira fora do seu curso. Então é aí que eu falo, essa carga horária ela vai contar tanto como uma carga horária obrigatória quanto optativa. Então aquela cadeira que você reprovou no período passado, ela pode ser compensada, entre aspas, em dobro no próximo período, entendeu? Enfim, tem esses macetezinhos. Eu espero que vocês tenham pegado aí o lance em relação a isso, entendeu? Qualquer dúvida, você já sabe, comentem aqui, compartilhem, deixa o like aí, bora fazer com que esse canal cresça e muita gente não fique aí com dúvidas, né? Nem infernizando vida de professor, nem infernizando a vida da coordenação, porque querendo ou não, gente, nós somos adultos e nós temos que procurar algumas respostas da universidade, beleza? Nós estamos num ambiente que é totalmente diferente de escola, né? Algumas coisas a gente, infelizmente, tem que descobrir só, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Mais uma vez eu falo, não surtem, a universidade já tá cheia de surtado, então, por favor, não sejam mais um, né? E bora para 2021 aí, galera. Vamos se cuidar aí, entendeu? Focar no nosso curso, publicar artigo, fazer estudo, divulgar. E é isso, fortalecer sempre o ensino superior e a pesquisa científica. Podem me acompanhar aí no Instagram, botar comentário aqui, enfim. Até a próxima e podem ficar despreocupados que esse ano 2021, como a gente já vai estar de férias agora, eu vou encher de vídeo esse canal, beleza? Até mais, falou!